Fala galera, hoje vamos ver a Revolução Russa, vídeo do Chavoso da USP. E aí eu vou ver ali que eu gosto bastante desse cara. Eu acho esse cara revolucionário por natureza. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou conhecido aí como Chavoso da USP e no vídeo de hoje eu vim falar da maior revolução de trabalhadores e trabalhadoras da história, a Revolução Russa. Achei o Nesse vídeo aqui, onde eu contei um pouco da história do sistema capitalista e que eu recomendo bastante que você assista antes de assistir esse aqui, eu falei lá sobre como que a história é ensinada pra nós de um jeito muito maçante, tá ligado? De um jeito muito quadrado e muitas vezes até fictício, de um jeito que não parece ser uma história real, né, que tem consequências no nosso presente, né? O que eu gosto muito de ressaltar sempre é que o presente, mano, é consequência direta do passado. esse aqui então. O vídeo ainda nem começou e eu já tô prevendo gente me chamando de hipócrita por estar com roupa de marca, por estar com corrente, mas foda-se, vamos lá. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido aí como Chavoso da USP, e no vídeo de hoje eu vim explicar algumas palavras que são bastante usadas por aí, né, e que eu próprio uso bastante, mas que ainda não tem um significado tão claro pra todo mundo, tá ligado? Essas palavras são comunismo, socialismo e capitalismo. Por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Comunismo e socialismo são duas palavras que virou, na verdade, palavrão na boca de muita gente, né? E representa tudo de ruim para várias pessoas aí, né? Bom, eu me considero comunista, me considero socialista e várias vezes eu já falei sobre o que essas coisas significam aqui no meu canal, assim como já expliquei o que é o capitalismo, contei aqui um pouco da sua história, né? Mas muita gente pede para eu fazer um vídeo só sobre isso, né? Só explicando o que afinal de contas é esse tal desse socialismo, esse tal desse comunismo, né? E principalmente falando qual que é a diferença entre os dois, né? Esse vídeo aqui é justamente para isso, mas antes de tudo, eu vou explicar o que é o capitalismo, né? Não tem como a gente entender o socialismo e o comunismo moderno sem entender o que é o capitalismo, tá ligado? Pelo menos se nós estiver falando do socialismo e do comunismo marxistas, porque sim, existe outros tipos de socialismo, existe outros tipos de comunismo que já existia antes do próprio Marx, né? Existia lá os socialistas utópicos, existiu o comunismo primitivo e por aí vai. Então é importante destacar que o que eu defendo, o que nós defende hoje é o comunismo moderno, é o socialismo moderno. Existe ainda outros tipos de socialismo aí, mas enfim. É importante falar isso, mano, porque vira e mexe aparece pessoas falando aquilo, tá ligado? Que, se você é socialista, você tem que largar tudo, você tem que dar todas as suas coisas pros outros, você tem que ir morar no mato, você tem que sair do capitalismo, você não pode usar roupa de marca. E, mano, essa ideia tá muito mais ligada com aquilo do comunismo primitivo, de um socialismo mais utópico, como eu falei. Não tem nada a ver com o socialismo e com o comunismo marxista. Eles entendem que a gente vive numa sociedade capitalista e o que a gente busca não é negar ela, mas sim superar ela, tá ligado? Por isso que essa ideia de, você não gosta do capitalismo? Vai pra Cuba, vai pra Coreia do Norte, vai pra não sei onde. Não tem nada a ver, mano. A gente não quer fugir do capitalismo, a gente quer superar esse sistema, tá ligado? É importante destacar que o Marx, mano, ele se dedicou muito mais a estudar o sistema capitalista, a explicar essa sociedade, esse sistema, do que a ficar idealizando o comunismo, idealizando o socialismo, tá ligado? Ele praticamente não fez isso, né? A principal obra do Marx é O Capital, que são 3 volumes grossos pra caralho, onde ele vai estar explicando o funcionamento do capitalismo e não o Manifesto Comunista, mano. O Manifesto é tipo um panfleto, tá ligado? Do Partido Comunista que o Marx ajudou a fundar. Mas enfim, é por isso que eu falei que é muito importante, que é fundamental nós entender o que é o capitalismo e como ele funciona pra poder depois entender o que é o socialismo e o que é o comunismo, né? Mas antes de tudo, uma outra coisa que é muito importante destacar é que essas definições, mano, elas não são únicas, tá ligado? Falar o que é o capitalismo, o que é o comunismo, etc. Cada campo político vai estar definindo de um jeito diferente. É por isso que é comum vocês verem por aí bolsonarista falando que, sei lá, o Dória é comunista, que todo mundo é comunista, né? Que pra eles comunismo é qualquer coisa que não seja bolsonarismo. Assim como é comum vocês verem, tipo, liberais falando que o Brasil não é capitalista, né? Porque pra eles o capitalismo é só se tiver total liberdade econômica, é só se, sei lá, não pode existir monopólio, né? Eles falam isso, que o Brasil é um país que tem muito monopólio, tem pouca liberdade econômica, o Estado é muito forte, muito burocrático, então, sei lá, o Brasil não é capitalista, né? Alguns deles falam. Pra nós marxistas, mano, não é essa a definição de capitalismo, né? Isso aqui são alguns detalhes, mas para definir o sistema capitalista ou o modo de produção capitalista, a gente parte do quê? Da propriedade privada dos meios de produção. A análise marxista, né, o método marxista desenvolvido por Marx e por Engels, que é o materialismo histórico dialético, ele foca muito no desenvolvimento dos meios de produção ao longo da história, tá ligado? Os meios de produção são tudo aquilo que é usado, né, que é necessário para produzir todas as coisas que são
fundamentais, né, que são essenciais para a sobrevivência de uma sociedade, de uma população, tá ligado? Então, meios de produção são, por exemplo, grandes terras, grandes fazendas onde é plantada comida, tá ligado? São as grandes fábricas de roupas, as grandes indústrias de remédios. É isso, né? Onde é produzido o que é necessário para sobrevivência, para reprodução, para manutenção. Também as fábricas que produzem CPU, que é processador, né? Empresa de IA e essas fitas também faz parte de meio de produção. De uma sociedade. E também capital intelectual, tipo jogos e etc. É uma indústria bilionária que produz um negócio que poderia ser distribuído em larga escala, mais barato, mas os caras tá nem aí, é lucro bilionário. E eu tô ressaltando grandes terras, grandes indústrias, né? Porque nós estamos falando da sociedade. Nós não estamos falando de uma pequena comunidade, de um pequeno bairro, tá ligado? De uma rua. A gente tá falando, sei lá, do Brasil, no caso, né? Então por isso que a gente tá falando de grandes propriedades. Esses são os meios de produção. O mercadinho da esquina não é meio de produção. A barraca de pipoca, a barraquinha de açaí, isso não é meio de produção. Casa não é meio de produção. Carro não é meio de produção. Celular não é meio de produção. E nenhum outro bem pessoal, como roupa, escova de dente, livro, nada disso é meio de produção, mano. Enfim, as pessoas que são donas, né, que são proprietárias desses meios de produção, que, como eu falei, no capitalismo são privados, né, não são públicos, essas pessoas formam uma classe que é a classe dos burgueses, né, a burguesia, ou também os capitalistas. É a mesma coisa, capitalista, burguês é a mesma fita, tá ligado? Essa classe, por controlar os meios de produção, ela é a classe economicamente dominante da sociedade, porque eles decidem sobre os rumos da produção, tá ligado, mano? Eles que decidem o que vai ser produzido, como vai ser produzido e pra onde vai os bagulho que é produzido, tá ligado? E como vocês sabem, né? Mano, ele explica muito bem, velho. Ele explica muito simples, a didática dele é muito boa. Principalmente pra quem é simples poder entender. Essa produção ela não vai para suprir as necessidades da população. Ela vai para, sei lá, ser vendida e gerar lucro para os donos dos meios de produção. Além disso, essa classe economicamente dominante, ela também é a classe politicamente dominante. Eu acho que é muito óbvio para a maioria de nós, né, que as pessoas mais ricas, elas têm um poder político e uma influência social muito maior do que a gente que é pobre, né? Primeiro porque a grande maioria dos políticos, dos juízes, dos ministros, eles são ricos, né? Então eles já vêm dessa classe de burgueses. Então eles estão lá para representar a classe deles. Mas além disso, mesmo se eles não quiserem representar essa classe, essas pessoas mais ricas, né, por ter um puta poder, elas vão influenciar nas decisões dessas pessoas, elas vão manipular, vão comprar, vão ameaçar, tá ligado? Então eles têm todo esse poder político, né? Mas para além disso, o próprio Estado em si, ele é um órgão de dominação e de opressão política de uma classe sobre outra. Todos os estados, mano, têm essa função. Eu falo todos os estados porque, assim, existem diferentes tipos de estado, tá ligado? Como eu disse, o Estado é um órgão de dominação e de opressão de uma classe sobre outra. Então, se muda essa classe dominante, o tipo de Estado também muda, tá ligado? Então, por exemplo, atualmente nós vivemos num Estado burguês, porque a burguesia é a classe dominante. Mas antes do Estado burguês existia um Estado monárquico. Pegando a França como exemplo, né, onde rolou a Revolução Francesa. Lá existia uma monarquia absolutista, onde a classe dominante era os nobres, eram os reis, as rainhas, a monarquia, tá ligado? E tinha um poder absoluto. E as classes dominadas eram os camponeses e até mesmo de reagir teu vídeo, eles não eram classe dominante ainda. Então, a nobreza e os monarcas, eles usavam o Estado... Só porque ele tá explicando e ele é tão bom de falar que eu fico com medo de atrapalhar interrompendo. E acho que eu acabei de fazer isso de novo. Né, para beneficiar a sua classe e para oprimir e dominar as outras classes, tá ligado? Enfim, o que eu tô querendo dizer é isso, é que existe diferentes tipos de Estado que varia conforme a classe que domina ele. Eu vou voltar nisso daqui a pouco quando eu tiver... Então, o que ele está dizendo agora que ele concluiu, por exemplo, em países eslavos, que a consciência deles são diferente, a elite pensa diferente. Então, por exemplo, no Japão, a elite pensa diferente. Cada região do mundo tem uma elite que tem uma forma de trato com o seu proletário diferente. Entendeu? Então aqui no Brasil eles são muito acostumados a ter escravo, daí eles nunca vão valorizar o trabalho tanto, porque há pouco tempo era escravizado, entendeu? Então nem o novo rico no Brasil gosta de valorizar trabalho, ele gosta de valorizar objeto, ele gosta de valorizar
casa, carro, viagem, etc. Falando do socialismo. Mas para terminar essa parte, vamos recapitular aqui o que é o capitalismo, né? O capitalismo é esse sistema econômico, social e político em que nós vivemos atualmente. Nele, a sociedade é dividida em classes, né? E os burgueses controlam os meios de produção, ou seja, eles controlam as grandes empresas, grandes indústrias, grandes terras, grandes fábricas, controlam também o Estado e a classe trabalhadora não controla nada. No máximo, nós, trabalhadores, sei lá, pode ter pequenas propriedades, né? Você pode ter uma casa, você pode ter uma pequena empresa, um carro, uma pequena propriedade de terra, mas isso não faz de você um burguês. Você continua sendo um trabalhador que precisa vender a sua força de trabalho para os burgueses, né? Ou seja, para os donos dos meios de produção, para Muitas vezes a forma de vender a força de trabalho é vender um produto. Por exemplo, aqui no Barro Preto, onde eu moro, o pessoal vende café. O café é a representação da força de trabalho. O cara vai lá e tá vendendo uma saca de café a 3 mil. 3 mil tem que diluir todo o trabalho que foi investido nessa saca. Então, assim, é a forma de vender a tua força de trabalho. sobreviver. Tá certo que você também pode, sei lá, abrir seu próprio negócio, né? Tentar abrir a sua lojinha, mas mesmo assim você não é um burguês, mano. Você continua sendo um trabalhador e geralmente um trabalhador com muito menos garantia de que vai ter dinheiro pra pagar suas contas no final do mês, né? Mas enfim, vamos passar pro socialismo agora, né? Eu acho que a coisa mais fundamental pra entender sobre o socialismo, mano, é que ele vai ser uma sociedade transitória. É uma sociedade de transição. Pelo menos falando do socialismo marxista, revolucionário, ele tem como objetivo chegar numa sociedade comunista, né? Então, nós vivemos no capitalismo e a gente quer chegar no comunismo. A transição entre os dois é o socialismo, porque nós entendemos que não dá pra passar de um pro outro, tá ligado? Não dá pra pular de um pro outro. Por quê? Eu vou explicar melhor daqui a pouco o que é o comunismo, né? Mas, basicamente, vai ser uma sociedade sem classes sociais e sem Estado. Então, a gente vive numa sociedade com classes sociais e com Estado, e nós quer construir uma sociedade sem classes e sem Estado. Pra nós não é possível passar direto de uma pra outra, tá ligado? A gente precisa passar por essa transição que é o socialismo, onde ainda vai existir Estado e ainda vai existir classes sociais. Só que vai ser uma sociedade totalmente diferente dessa sociedade capitalista, mano. Por vários motivos, né? Primeiro porque a classe dominante não vai ser mais a burguesia, vai ser a classe trabalhadora, né? Os trabalhadores... Mano, eu tô ouvindo o som da captação da live e aí eu ouvi o caminhão, cara. Porque eu nem tô ouvindo. Ó. A partir de uma revolução... Acho que agora diminuiu um pouco. Ah, agora acho que sim. Bom. vão tomar o poder político e econômico da burguesia e se tornar a classe dominante. Então eu ressalto isso. Eu tô falando de uma revolução da classe trabalhadora como um todo, organizada, unida coletivamente. Uma revolução, mano, é uma ruptura institucional radical, mano, onde as bases desse sistema, as estruturas deles vão ser totalmente mexidas, abaladas e mudadas, tá ligado? Como eu disse, não existe um molde, não existe uma forma do socialismo, tá ligado? O Marx não fez uma lista assim, tá ligado? Tipo, para ser socialismo tem que ser assim, 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 assado. Não, por que não? O socialismo, como eu falei, representa uma superação do sistema capitalista, né? Então a gente tá saindo de uma sociedade capitalista, tentando caminhar para uma sociedade comunista e, mano, esse processo vai ser muito variado conforme o país, conforme a sociedade, né? Porque, mano, o capitalismo, apesar de ser um sistema global, tá ligado? Ele já é diferente em cada país. O capitalismo que existe aqui no Brasil não é igual ao dos Estados Unidos, não é igual ao da Inglaterra e nem igual ao da Noruega e nem igual ao da Nigéria, tá ligado? O capitalismo, ele tem os seus elementos fundamentais, como eu falei, né? A propriedade privada dos meios de produção, etc. Mas ele também varia de país para país. E assim, o socialismo também vai variar de país para país, né? Por isso que o socialismo que existe em Cuba é diferente do que existiu na União Soviética ou que existiu na China, tá ligado? E é diferente do que vai existir aqui no Brasil, do que a gente vai construir no Brasil. A gente não quer copiar, a gente não quer importar socialismo de lugar nenhum. Então esse pessoal que fala, vocês querem transformar o Brasil numa Venezuela, Cuba, China, caralho, mano, esse pessoal tá ligado? Tá metendo louco, não é isso que nós quer fazer, tá ligado? Existem coisas que a gente vai se inspirar? Talvez sim, mano, mas a gente não quer copiar nada, né? O Brasil tem todas as suas particularidades. A gente tá falando... Eu acho, vou pausar você aqui, Chavoso, que a gente tem que copiar sistemas governamentais indígenas, que tem a ver com a nossa história. Porque ontem eu tava assistindo
o vídeo do Castanhari sobre a história do Brasil, cara, eu quero viver numa tribo indígena. Pelo amor de Deus, cara, que legal. Agora, óbvio que não tem como a gente viver com aquela realidade sem a quantidade de tecnologia que a gente já tem, que a gente já está acostumado. Então vamos fazer tribos tecnológicas, tá ligado? Tecnologia! E, cara, se você vê o ecossistema que os indígenas brasileiros criou, é tão complexo e tão bem feito que me lembrou muito o filme de Avatar. Sabe, que os Avatar, aquele povo azul, a lenda de Aang não. Eles criavam ali dentro daquela sociedade, dentro da natureza, dentro da Amazônia, uma forma que não destruía a floresta, mas todo mundo sobrevivia da floresta e cuidava da floresta ao mesmo tempo. Então, como se um fosse dentro do outro, um bioma bem, sabe, ecológico, mano, muito maneiro, e chegou a morar milhões de pessoas nesse lugar. Então, assim, como a gente precisa voltar a alguns aspectos para poder evoluir, tá ligado? Esse conceito que a gente tem de casa de alvenaria, dessas coisas, acho que é muito ultrapassado. A gente precisa evoluir para algo mais a ver com o nosso país, sabe? De um país continental, colonizado por quase 400 anos, em um regime de escravidão violentíssimo. Nós estamos falando do último país das Américas, mano, a abolir a escravidão, um país com a maior população negra fora do continente africano, que até hoje, em sua maioria, vive em favelas extremamente pobres, um país onde o latifúndio e o agronegócio dominam e exploram sem dó. Mano, é impossível copiar ou exportar a experiência socialista de um outro país, ou capitalista também. Mas sim, o socialismo tem algumas características fundamentais, né? Nós não estamos correndo no escuro sem saber para onde nós está indo. E a característica mais importante do socialismo, mano, é a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, grandes indústrias, grandes fábricas e grandes terras não vai ser mais propriedade de meia dúzia de burgueses, mas sim vão ser coletivos, eles vão ser socializados. Toda a sociedade, todos os trabalhadores vão ser os seus proprietários. A terra vai pertencer aos camponeses que trabalham nela, que passa lá o dia inteiro plantando, e não para um fazendeiro milionário, um ruralista milionário que nunca plantou uma batata na vida, tá ligado? As fábricas, mano, as indústrias vai pertencer aos operários, aos trabalhadores que ficam o dia inteiro lá montando, produzindo coisas que eles nunca têm acesso, que eles nunca conseguem comprar, tá ligado? Essa é a ideia do socialismo e da coletivização dos meios de produção. Ah, mas em tal lugar não aconteceu assim. Como eu falei, existem ideias e princípios que guiam as nossas ações, que guiam as nossas lutas, mas também existem problemas concretos, mano. Existem problemas materiais que pode dificultar o que nós planejou. Uma ideia muito torta que várias pessoas têm, né, que o socialismo quer estatizar tudo, né? O socialismo quer estatizar a sua lojinha, o socialismo quer tomar sua barraca de cachorro quente, parça. Mano, você vai ter que cortar quem faz cabelo isso, de graça, é o Estado burguês, o Estado capitalista, né, que tá aí tomando mercadoria de ambulante, tomando barraca de vendedor, né? Nem de longe, parça, é o que o socialismo quer fazer. A gente quer sim estatizar grandes propriedades como os bancos, por exemplo, mas isso não significa que nós vai pegar uma pessoa para ser dona daquilo, para cuidar daquilo, para controlar aquilo sozinha. Como eu disse, o objetivo maior do socialismo é que a classe trabalhadora controle tudo, inclusive o Estado. O Estado é uma ferramenta de classe que não tem como ser abolido numa sociedade onde ainda existem classes, mas sim ele vai se definhando, se tornando obsoleto conforme as desigualdades, as contradições e as lutas de classes também vão desaparecendo. E quem explicou isso para nós foi o Engels no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, e o Lenin complementou no seu livro O Estado e a Revolução. Mas enfim, recapitulando então, mano, o socialismo, né, a sociedade socialista vai ser uma sociedade pós-capitalista, né, um sistema econômico, social e político pós-capitalista, onde a classe trabalhadora unida e organizada politicamente, ela vai fazer uma revolução, né, ou seja, ela vai tirar a burguesia do poder econômico e político
político, ela vai tomar esse poder político e econômico, ela vai destruir o Estado burguês. A gente não quer o Estado burguês mais forte, a gente não quer o Estado burguês controlando tudo, a gente quer que esse Estado que existe atualmente desapareça, tá ligado? Esse Estado não serve pra nós, esse Estado não serve pra nossa classe. Esse bagulho aí de que, é comunista, quer que o Estado controle tudo, mano, tem nada a ver, parça. Esse é o Estado que destrói barracos de madeira durante uma pandemia, enquanto dá auxílio moradia pra juízes e permite que senadores comprem mansões com dinheiro suspeito. Isso não vai existir no Estado socialista, controlado pela classe trabalhadora, porque o sagrado vai ser a vida e não a propriedade privada. Não é à toa, mano, que Cuba tá mandando médico pra ajudar o mundo inteiro durante essa pandemia, enquanto os Estados Unidos tá roubando equipamento de outros países, mano. Não é à toa que Cuba tá produzindo várias vacinas e vacinando tanto a sua população quanto turistas que estão na ilha, enquanto os Estados Unidos estão estocando um monte de vacina. E não é à toa também que países socialistas ou com alguma influência socialista, tipo o Vietnã e a China, eles estão tendo uma quantidade muito pequena de mortos comparado com as suas populações, né? Porque eles estão adotando políticas de preservação da vida, de proteção social, parça, de proteção das pequenas e médias empresas. Enquanto que aqui no Brasil, mano, a política é de proteção às grandes empresas e fechamento e falência das pequenas e médias. Além, é claro, de expor os trabalhadores ao vírus, né? Eu falo isso no nível federal, mas também em boa parte estadual e municipal. Então a gente quer que esse Estado desapareça e seja substituído momentaneamente, transitoriamente, por um Estado socialista que vai ser o quê? Um Estado operário camponês, né? Então não vai ser um Estado burguês, né? Que é esse que existe atualmente, com a burguesia controlando tudo, etc, né? Mas sim um Estado controlado por trabalhadores, um Estado administrado por trabalhadores, onde esse aparelho estatal. Cara, meu microfone hoje tá sinistro. Olha aí. Ele tá captando tudo. O que será que aconteceu com esse trem? Deixa eu mexer aqui. Eu não duvido nada que foi errado. Mas tá tudo baixo, cara. Que até a captação tá no mínimo e o meu retorno tá alto. Tá saindo foda na live aí? Acho que não, né? Na live tá saindo... Acho que é esse. Ah, é esse aqui. É esse. Ah, tô de boa. Acho que é aqui que é alto. Não, mudou nada. Acho que não mudou nada. Mudou... Ah, tá baixo aqui no som. Tá... Acho que é aqui. Aqui fica melhor. Tá ligado? Ele vai ser usado em prol, em benefício da classe trabalhadora, para ir combatendo as desigualdades socioeconômicas, para ir combatendo as opressões de raça, de gênero, de sexualidade também, tá ligado? Ao mesmo tempo em que ele vai estar expropriando a burguesia, ou seja, tirando os meios de produção e as riquezas da mão da burguesia e socializando elas. Como eu disse, esse processo vai ser diferente em cada país teve uma construção diferente, cada país teve um contato diferente com o capitalismo, mas o fato é que o objetivo do socialismo é justamente ir superando esses problemas, essas desigualdades causadas pelo capitalismo, né? Só para fechar essa parte, eu vou dar um exemplo aqui de Cuba, né? Essa galera aí bastante desonesta, né? Fala que, sei lá, a pobreza que existe em Cuba é culpa do socialismo. Assim como eles falam que a fome que existiu na União Soviética foi culpa do socialismo. É engraçado, né? Porque eles ignoram toda a construção, toda a história do país, de exploração, de pobreza, e aí joga tudo nas costas do socialismo, né? Cuba, mano, é uma ilha que foi, entre aspas, descoberta pelos europeus em 1492. A Revolução Cubana aconteceu em 1959, ou seja, Cuba viveu quase 500 anos praticamente de capitalismo, colonialismo, escravidão e imperialismo. O socialismo vem sendo construído em Cuba há mais ou menos 60 anos. Aí vem uma pessoa desonesta pra caralho e fala que os problemas que existem hoje em Cuba é culpa do socialismo e não desses 500 anos de colonialismo, exploração capitalista, escravidão, etc, etc. Mano, revolução não faz milagre. A revolução, mano, é um momento em que a gente vai começar a reverter as merdas que o capitalismo fez durante séculos. A revolução não vai fazer milagre, não vai ser do dia pra noite que, pum, a gente vai estar vivendo um conflito das testemunhas de Jeová, onde todo mundo é lindo, feliz, maravilhoso, não tem nenhum problema social. Infelizmente não é assim, né? Como eu falei, a revolução é o começo desse processo, né? A gente vai parar o capitalismo, a gente vai parar a burguesia,
burguesia e a exploração dela, e aí a gente vai dar um respiro e começar a construir uma outra sociedade, tá ligado? Essa sociedade ela não vai brotar do nada, a gente vai começar a construir ela a partir da revolução, que também não é um bagulho que vai acontecer do nada. A revolução também não tem dia e hora marcada, tá ligado? Não é assim, vamos juntar aí 5 pessoas e aí daqui a 3 dias, sei lá, 2 horas da tarde nós vamos fazer a revolução. Não é assim, parça. A revolução também é uma construção, ela também é um processo. Se a gente quer ver uma revolução acontecendo no Brasil algum dia, a gente tem que começar a construir ela de agora, começar a construir as possibilidades para que ela aconteça desde já, mano, tá ligado? E construir essas possibilidades significa o quê? Primeiramente, nos organizar, tá ligado? Se organizar num partido, um movimento social, etc., coletivo, e a partir daí organizar a nossa classe. Fazer o famoso trabalho de base, que eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Enfim, a revolução é uma construção. A partir do momento em que a gente consegue fazer ela acontecer, aí vai começar um outro processo. Rapaz, mas hoje tá chato de captação desse microfone, velho. Precisa aprender a mexer nisso. Essa mesinha aqui fala que controla, que bloqueia o microfone, mas ó, tô falando e tá continuando saindo retorno. Mas aí não sai o som pra vocês. Doido. Deixa eu ver se eu abaixar. Não sai também. Legal, só capto meu retorno de áudio, eu acho. Processo que é o processo de construção de uma sociedade socialista que também vai ter muito problema, mas que vai ser o momento onde nós vamos começar a superar e a reverter os problemas que o capitalismo gerou ao longo dos últimos séculos, tá ligado? E aí, como eu falei, o socialismo vai ser essa transição entre o capitalismo até o comunismo. O comunismo vai ser essa sociedade pós-socialista, né? Então, depois que a gente passou do capitalismo para o socialismo, a gente chega no comunismo. Vai ser esse sistema social, político e econômico, onde, como eu falei, não vai existir mais classes sociais, não vai existir mais Estado e não vai existir mais qualquer tipo de divisão da sociedade, tá ligado? Tipo, racismo, patriarcado, esses bagulho, tá ligado? Isso aí não vai existir. Esse negócio aí de que, tal país é comunista, não sei o que, isso aí é balela, mano. Quem fala isso ou tá mentindo, tá metendo louco, ou não sabe o que é comunismo, né? A sociedade comunista, ela vai se organizar em comunas, em comunidades, não em estados, nações. Esse negócio de país não vai existir, tá ligado? Então não existe país comunista. Nunca existiu e nem vai existir. No comunismo não vai existir mais classes sociais. Todas as pessoas vão trabalhar. Essa história aí de que comunista não gosta de trabalhar, comunista não quer que ninguém trabalhe, isso aí, mano, não tem nada a ver. Pelo contrário, né? Quem gosta de trabalhar são os burgueses, né? E a sociedade que tem gente parasitando outras sem trabalhar é justamente a sociedade capitalista, né? No comunismo todo mundo vai trabalhar. A diferença é que a gente não vai trabalhar em trabalho desgastante, trabalho adoecedor, em trabalho mal remunerado, tá ligado? A gente não vai ficar se matando de trabalhar todo santo dia pra ter o mínimo, tá ligado? E olhe lá, né? O mínimo que é comida, que é moradia, etc. A gente vai trabalhar em prol da sociedade. Claro, em prol de nós também, da nossa família, mas em prol de todos, da coletividade, tá ligado? E justamente porque os meios de produção vai ser coletivos, né? Toda a sociedade, todos os trabalhadores vai decidir em cima dos rumos da produção, as necessidades de todo mundo vai ser suprida, porque quem tá trabalhando vai decidir, mano, essa comida vai ser pra alimentar tal parte da sociedade, essa comida vai ser pra lá, essas roupas, assim, não sei o que, tá ligado? Diferente de hoje, que tudo que é produzido, como eu falei antes, né, alguns burguês decidem, isso aqui vai ser vendido, isso aqui vai ser vendido ali, vai ter tal preço, e aí boa parte das pessoas não consegue nem comprar e não acessa o que elas mesmas produziram. Eu sei que parece utópico, que parece muito sonhador falar isso, mas, mano, eu tenho 2 coisas pra falar sobre isso. A primeira é que esse pensamento, essa ideia de que isso aí é um sonho, isso é utópico, isso é impossível, isso aí também é ideologia capitalista, isso aí é ideologia liberal e neoliberal, isso aí é o chamado realismo capitalista, já falei sobre tudo isso aqui no canal, que é esse bagulho, mano, que tenta matar a nossa imaginação de um futuro diferente, tá ligado? É aquilo, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É colocado na nossa cabeça. Foi mal, Chavoso, é que é muito bom esse jargão. Fala de novo. Aquilo, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É colocado na nossa cabeça o tempo todo pela grande mídia, etc. De que, mano, é isso, não tem alternativa, se contentem com esse sistema que sempre existiu e sempre vai existir, vocês não podem fazer nada. Só aceita a exploração, no máximo vocês podem conquistar um direito aqui, um direito ali, dar uma melhoradinha aqui, outra melhoradinha ali. Mano, isso não é suficiente, tá ligado? Não vai existir planeta enquanto esse sistema existir. O capitalismo vai destruir o planeta, vai destruir a natureza. Então, independente
independente de você achar utópico ou não superar o capitalismo, a gente tem que entender isso. Se a gente quiser que o planeta Terra continue existindo e que a humanidade continue existindo, a gente tem que parar esse sistema, tá ligado? Como eu falei, revolução não faz milagre, o socialismo não é perfeito, não existe um molde perfeito para ele vai variar muito de país para país, mas o fato é que esse modo de produção, onde os meios de produção são propriedade privada de poucas pessoas que tacam foda-se para a maioria da população, que tacam foda-se para o meio ambiente, isso é insustentável, mano. Isso não tem como continuar existindo. Enfim, a segunda coisa que eu ia falar é que a gente precisa ter alguma coisa para guiar a nossa existência, tá ligado? A gente precisa ter um motivo para continuar seguindo em frente, né? A gente tem que estabelecer um norte para onde nós olha e fala, mano, é lá que eu quero chegar. E esse norte precisa ser a revolução e precisa ser a construção, primeiramente, de uma sociedade socialista e futuramente de uma sociedade comunista. Eu acho que a maioria das pessoas adoraria, né, viver num mundo mais igualitário, melhor para todo mundo, mas só ficar pensando, idealizando, sonhando com isso não é suficiente, né? A gente precisa pôr a mão na massa, nós precisa construir essa sociedade que a gente quer, tá ligado? Então, para terminar o vídeo, fica aí, né, mais uma vez esse convite para você se organizar, para você entrar num coletivo, num partido, numa organização, num sindicato, num movimento social, se juntar com outras pessoas, mano, e começar a botar essa mão na massa pra gente transformar essa sociedade, pra nós organizar nossa classe e tornar possível esse sonho de um mundo mais justo e mais igualitário. Eu acho que por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, mano, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, ativa a notificação no sininho, me segue lá nas redes sociais e me dá uma força lá no Apoia-se. No Cauê Moura. Ô, cara, muito bom. Vou colocar aqui, ó. Grande aula. Gostei muito, mano. Muito bom o vídeo do Chavoso da USP. Deixa eu mudar pra live aqui só pra finalizar. Cara, foi o vídeo do... Esse foi o vídeo do Chavoso da USP. Eu tenho dificuldade de falar Chavoso. Chavoso da USP. Cara, a língua trava. Vou tentar de novo. Esse foi o vídeo do Chavoso da USP explicando sobre capitalismo, socialismo e comunismo. Cara, ele foi muito didático. Eu gostei muito do vídeo. Então, assim, muito obrigado, Chavoso, pelo esclarecimento, pela didática simples. E eu acho que foi isso. Valeu, que Deus abençoe a tua caminhada aí. Valeu! Ah, e você que assistiu o vídeo até aqui, deixa o like, comenta o que você achou. O que você acha? Você acha que a gente consegue meter essa revolução ou não? Ah, eu acredito. Vamos lá.